Pai do Senhor, meus irmãos, aqui quem vos fala é o presbítero Cláudio. Estamos aqui com mais um vídeo de padronização. Necessariamente é o nosso segundo vídeo. Estamos aqui abordando a segunda lição, que tem por título O Sofrimento do Apóstolo Paulo. Então iremos aqui hoje abordar essa lição e compartilhar com os nobres colegas, professores do nosso ministério, para que vocês possam ter uma aula mais embasada na Palavra de Deus, ajudar na medida do possível, naquilo que a gente pode ajudar, no nível do nosso conhecimento, mas estamos aqui para cooperar com a aula e padronizar, todo mundo falar uma mesma língua, todo mundo falar o mesmo assunto para a glória de Deus. Amém, meu irmão? E hoje estamos aqui com o nosso amigo Jurandir, sempre companheiro aqui de vídeo, Senhor aí para todos. E o presbítero Cícero, que é o convidado de hoje, homem de Deus. Estamos aqui na honra, recebendo esse homem aqui. Vamos sugar o máximo possível desse homem hoje. Glória a Deus. Para que a gente possa aprender cada dia mais. Amém? Glória a Deus. Então, essa honra, o presbítero Cícero aí vai dar início orando assim como de costume. É necessário, pedindo a orientação do Espírito Santo, para que ele abra a nossa mente, o entendimento para a palavra de Deus. Amém? Presbítero Cícero. Pai eterno, soberano Deus, Glória a Deus. pedimos nesse momento a tua graça, o teu poder sobre as nossas vidas, que o Senhor venha derramar o teu conhecimento sobre as nossas vidas e que possamos trazer, Senhor, a memória dos ouvintes que vão estar ouvindo, que vão estar prestando atenção nesta padronização, que possamos tirar algumas dúvidas, Senhor. Sabemos que o Senhor é que nos guia, sabemos que é o Senhor que nos manda o conhecimento, e se o Senhor não nos enviar, nada podemos falar, Senhor. Então abençoa cada um de nós que estamos aqui, tudo que vamos fazer é para a honra e a glória do Teu nome. Então nos abençoa, abençoa os ouvintes que vão ouvir também esta padronização em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Como já falamos, iremos falar sobre a lição 2, que tem por título o Sofrimento de Paulo. Amém, presbítero Jurandir? Amém. Estamos aqui, vamos ler a leitura temática, que se encontra no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 24, que diz: Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja. Amém? Amém. Alguma coisa a falar sobre essa leitura temática? O amor de Paulo, genuíno. A dedicação de Paulo em prol da igreja do Senhor. O sofrimento, né? Paulo se expressa de uma maneira muito maravilhosa. Ele diz que não tem tristeza. Amém. Mesmo diante das perseguições, do sofrimento, ele não está aqui se lastimando. Ele está aqui se regozijando pelo sofrimento causado por alguns em prol da igreja do Senhor e consciente que futuramente lhe aguardava uma grande, imensa consolação. Amém. Presbítero Cícero. Nós vemos esse regozijo de Paulo, que é uma coisa que é fundamental e espetacular. Amém. Paulo sofrendo todas as suas os intempéries da sua vida, ele ainda se regozijou no seu próprio sofrimento. É uma coisa tremenda. Paulo, aí a gente vê que Paulo não maldiz a igreja, não fica revoltado com Deus. É verdade. Ele se regozija e ainda se propõe que ele vê o sofrimento tanto dele quanto da igreja. Ele está sempre apto para desenvolver, para aprender, mostrar, né, na verdade, assim, o que a igreja tinha que aprender com ele, o quanto ele estava se doando. Isso é algo muito importante aqui nessa leitura temática. Amém. E a gente vê nessa leitura temática também que, além do sofrimento, não é um sofrimento em benefício próprio. É um sofrimento em benefício da igreja, do corpo de Cristo, dos irmãos. Ou seja, tudo isso, eu me alegro passar por tudo isso em prol de vocês. A gente viu na lição passada, né, Jurandir, que num pano de fundo, onde o próprio Paulo diz assim: não trate o mal com o mal, trate o bem com o mal, e sim o bem com o bem. Ou seja, do mesmo jeito que eu amo vocês, me dedico a vocês, nos ame a nós. Tudo eu estou sofrendo por amor a vocês, o benefício da igreja que ele mesmo tinha fundado. Então, quando ele fala de padecer, ou seja, sofrimento, sofrer um mal físico, moral, ou seja, ter resistência, aguentar, suportar tudo isso, fome, sede,
necessidade. A gente vai ver lá em Filipenses, não é isso? Ele diz que aprendi, Filipenses, ele diz aqui em Filipenses 4, o 11 ao 13, que diz assim: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente, alegre em toda e qualquer situação. Tanto ser estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez, porque tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Então vamos aqui, as aflições porque passamos nos ensinam a lidar com as circunstâncias e a depender de Deus, que nos ajuda e consola. Amém? Isso é só uma frase que eu coloquei aqui no estudo que eu estava vendo, uma meditação em relação a isso. E vamos ler a verdade prática. Alguma coisa, alguma colocação antes disso? Acabamos aí de ver aí o momento da leitura temática, participação do presbítero Cláudio, do presbítero Cícero. E agora passando para o outro tópico, a verdade prática diz assim: o sofrimento é compensado pela consolação de Deus. Amém. Tem recompensa esse sofrimento? Tem recompensa. Tem recompensa. E a recompensa é a vida eterna, a coroa da vida, não é verdade? E aqui ele fala como ministério, né? Simplesmente como homem de Deus, servo de Deus, como ministério, como responsável para cuidar dos irmãos. Ou seja, é uma coisa individual. É um dever não só do ministério, mas de todo irmão cuidar um do outro. Sofrer, chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. É isso, como ele estivesse falando assim: o sofrimento tem algum valor. Então, eu vou receber, mesmo que esteja sofrendo, mas eu vou receber uma recompensa. Independentemente de que não vai vir do homem, mas eu sei por que eu estou sofrendo. E o que eu vou receber. Então, Paulo tinha essa confiança em Deus. Por isso que ele, minha confiança, a consolação vai vir de Deus, já vem do homem. Que consola a gente, mesmo no momento de dificuldade, de aperto, a consolação sempre vem da mão de Deus. Amém. E ele tinha um objetivo, né? Paulo tinha um objetivo. Um foco. Então, quando você tem um objetivo, você tem um foco. E como poderemos dizer, não se vive um evangelho artificial, mas um evangelho genuíno, né? Então, se alcança essa consolação que vem por intermédio do nosso Deus. Como diz o versículo, né? O nosso trabalho não será vão no Senhor. Então, aquilo que você está fazendo, irmão, para Deus, com o coração reto, sincero, sem buscar vanglória, sem buscar status, fazendo para Deus, não se preocupe. A consolação e a recompensa é garantida. Amém? Vamos ler a leitura em classe. No 2 Coríntios, do capítulo 1, do versículo 1 ao 6, ele diz que Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus, que está em Corinto, como todos os santos que estão em toda a Caia. Graças a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos fomos consolados por Deus. Porque, como as aflições de Cristo são abundantes, ou seja, grandes em nós, assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Ou, se somos consolados, para a vossa consolação é, a qual se opera, suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. Amém? Paulo é bem explícito aí sobre a questão da tribulação, não é isso, presbítero Júnior? E ele vem falar sobre o Deus da consolação, no versículo 3. O Deus da consolação. Que Deus é esse? É o Deus Todo-Poderoso que nos consola. A gente pode até atribuir aqui
a João 14,16, quando Jesus até próprio fala também que ele vai ao Pai, não é isso? E vai enviar o Consolador. Não é isso? Então, quando fala aqui, a gente vai aprender aqui, eu acho que é no capítulo 3, no ponto 3, que ele fala sobre Paracletos, né? Paraclésio, né? Sobre o Espírito Santo de Deus como o outro Consolador, aquele que consola. Então, é bem interessante começar nesses versículos aqui, abordando, porque aqui é que está a chave de toda a lição. Daí é onde que Paulo começa a falar do seu próprio sofrimento. Né? Ele já começa nessa primeira carta, aqui, nesses primeiros versículos aqui, ele já começa a falar e a descrever do que ele sofreu, do que ele passou, e automaticamente, sendo consolado por Deus, ele se vê na mesma responsabilidade de consolar os irmãos. Amém. Coisa linda que Paulo está escrevendo nesses versículos aqui, ele escreveu detalhadamente, mostrando isso, que a gente tínhamos que também que consolar os nossos irmãos. Se a gente recebemos de Deus a consolação, automaticamente temos que passar para o nosso irmão. É verdade. Presbítero Jurandir, alguma colocação em relação? De bom tamanho. Introdução, vamos abordar a introdução. O objetivo, né, como sempre o presbítero Jurandir tem focado em nossos vídeos, que vai nos dar o norte da lição. Ele diz o seguinte: entender que os sofrimentos na vida do crente são seguidos pelo conforto e consolação de Deus. E agora? Paulo aí está trazendo uma palavra de incentivo para mim e para você. Ele está relatando o sofrimento que ele enfrentou na igreja de Coríntio, né? A resistência de grupos que se levantaram naquele lugar, a resistência de alguns opositores, e ele também está dando agora uma palavra de incentivo para mim e para você, para nós que estamos no cristianismo, estamos aí no centro da vontade de Deus. É isso que o objetivo quer trazer para nós, que o sofrimento na vida cristã são seguidos pelo conforto e consolação de Deus. Você preste atenção que em tudo Deus se faz presente. Amém. Amém. Está entendendo? Tudo vem a recompensa da parte de Deus. Então Paulo está dizendo para nós, gente, vamos em frente. Vamos em frente, nada de olhar para trás, nada de desistir, nada de largar as armas por causa de sofrimento. E na realidade, o nosso sofrimento de hoje se compara com o sofrimento de Paulo? Não. E posso até ajudar o presbítero Jurandir nessa colocação dele, que o versículo está dizendo que a gente não tem como a gente andar sem o sofrimento, sem a consolação. Anda junto, atrelado. Mão dada. Pegado na mão. Só que a gente temos que entender, porque muitas vezes a gente questiona muito a Deus a questão do porquê sofrimento. E se esquece do lado da consolação, que Ele que nos consola. Então, não tem como um crente genuíno, diante de Deus, viver sem essas atrelações, sem estar passando perseguição, sem consolação, porque foi o que Paulo passou. Isso. Foi perseguido, mas também foi consolado. Então a gente temos que andar nisso, entender que isso vai viver na vida do crente pro resto da vida. Você vai sofrer, mas vai ter a consolação. E a gente vai aprender, meus irmãos, que esse consolo não é afago. O consolo é de uma verdadeira esperança de vida eterna. Esse é o consolo. Definição de consolo aqui é isso, é que a palavra nos consola, o Espírito Santo nos consola, de que um dia tudo isso vai passar e a gente vai herdar a vida eterna. Então é essa a esperança. A Bíblia diz que a esperança, em Romanos, se eu não me engano, capítulo 3, versículo 5, que a esperança ela não engana, ela não confunde. E esperança, que esperança é essa? A esperança é Jesus Cristo. A Bíblia vai dizer também em Romanos, capítulo 15, diz que o nosso Deus é o Deus de esperança. Então a nossa esperança, o nosso consolo é que ressuscitaremos para a glória em nome do Senhor Jesus. Ou se tivermos vivo, seremos arrebatados para a glória do Senhor Jesus. Essa é o nosso consolo e a nossa esperança. Vamos dar início à introdução. Eu vou só ler aqui para que a gente tenha uma noção. Nesta epístola podemos ver, dentre os grandes temas, que é mencionado o sofrimento de Paulo, bem como a graça de Deus e os que o sustentavam.
É sobre este sofrimento que iremos falar nesta lição, procurando mostrar que no exercício da vida cristã, muitas vezes o sofrimento é algo inseparável na vida do crente. Na verdade, Paulo estava magoado com a rejeição levantada por falsos cristãos da igreja de Corinto, porque aquela igreja era fruto do seu trabalho missionário. Paulo confrontou as calúnias, as deslealdades de alguns cristãos, rejeitando essas atitudes praticadas por falsos apóstolos, que tinham por objetivo corromper a verdade do evangelho que pregava. Sua história, ou seja, a história de Paulo, nos mostra o seu lado humano, como nós, homem como nós, que tem sentimentos e é feito de carne e ossos. Esse aspecto nos identifica em seu ministério. Ou seja, Paulo, muita gente vê Paulo e os apóstolos Pedro como deuses. E a gente vê lá em Atos, que quando Pedro ele vai na casa de Cornélio, a Bíblia diz que Cornélio foi logo aos pés de Pedro para dizer: levanta, porque eu sou homem igual a tu. Ou seja, tem gente que adora, não, mas ele passou porque era Paulo, porque era apóstolo. Mas aqui nos mostra que Paulo era homem como nós. Tinha necessidade, tinha sentimento. Ou seja, nos identifica com ele. Nos identifica com ele. Então ele estava expressando que, olha, do jeito que eu passo, vocês passam também. Do jeito que eu sou consolado, vocês são consolados também. Então tenha esperança, siga nesse caminho aí. Fala para os meus aí. Interessante desse sofrimento de Paulo, que se a gente for olhar nas cartas que ele escreveu, se a gente for ver acerca do sofrimento de Paulo, é inúmeros sofrimentos. Naufrágio, Isso. Picada de víbora mortífera, apedrejamento, descida às pressas em um cesto, e outras coisas mais. Mas o que nós vamos focar para os nossos alunos também aqui, esse sofrimento de Paulo na igreja de Corinto. O que era que estava se levantando contra ele. O que era tão forte na igreja de Corinto que fazia Paulo sofrer? Aqueles, como o presbítero Claudio disse aqui, aqueles que estavam querendo disturbar a veracidade da palavra, e por isso Paulo sofria. É verdade. Ou seja, os falsos apóstolos, os falsos profetas, que Paulo teve que enfrentar na igreja de Corinto, na igreja que ele criou, e estava infiltrado lá dentro. Ele teve que lutar ferrenhamente para poder refutar todas as teses que ele estava tentando ludibriar os irmãos. Paulo teve que usar. Veja a diferença de hoje, meu presbítero Cício e Felipe, que aí está na retaguarda, e presbítero Claudio. Hoje o povo diz que está em sofrimento porque a porta de emprego fechou. Porque o irmão não falou com ele. É verdade. Porque o irmão não deu a paz do Senhor. E é um sofrimento que muitos ainda fazem transparecer. Chega aquela carinha de coitadinho. Assim, é o que, irmão? Passando um momento difícil. Não, ele dá nome a esses efeitos, porque gosta de ser, me desculpa a expressão, bajulados, gostam de ser paparicados. E olha que o sofrimento de Paulo é diferente. Paulo está sofrendo por causa daqueles que disturbam a veracidade da palavra, que estava ali, para querer destruir, camuflar a verdadeira palavra. Paulo sofre pela palavra. O sofrimento de hoje E tirar a autenticidade de Paulo da igreja, que o objetivo maior deles era esse. Era mostrar que Paulo não era apóstolo daquele chamado por Cristo. Veja o que Paulo, chamado por Deus, a Bíblia nos relata tudo isso, e Paulo agora ele tem que mostrar nas suas cartas que realmente ele foi chamado. E aí é onde a gente vê os milagres que Deus fez na vida de Paulo. O lenço de Paulo curava justamente foi só para isso. Não foi para que as pessoas pegassem o lenço de Paulo, levassem para casa, ficassem em benefício próprio, não. É para mostrar a veracidade de que foi chamado por Deus, porque haveria pessoas que iriam passar por isso. Por isso que eu sou de Paulo, por conta disso, porque as pessoas vieram e colocaram isso, como o Juliano falou. Paulo sofreu naufrágio, preso em prisões. Capítulo 11, 2 Coríntios vai dizer. Mostra tudo. Isso. Algumas situações que Paulo sofreu, se você vê no capítulo 4, de 9 de Coríntios até 13, você vai ver que eu listei aqui 4 situações de sofrimento de Paulo que ele sofre
devido às perseguições. Pode falar, meu irmão. Então, essas perseguições que ele sofreu, foi tudo por quê? Porque o povo queria fazer isso. Aí Paulo agora começa a mostrar o seu sofrimento, e o sofrimento dele foi justamente para lutar contra essas pessoas que estavam querendo tirar. E o interessante é que o próprio Cristo, glória a Deus, já via o que ia acontecer na vida de Paulo. Que o próprio Cristo falou sobre esse sofrimento. O quanto sofrerá pelo Evangelho. E olha, só uma informação para os professores. Não batam na tela aí não. O sofrimento de Paulo foi tão grande, meu presbítero, que segundo a tradição, o apóstolo Paulo foi decapitado. Já viram isso? Já ouvi essa linha dessa vez. Entendeu? Não é, ninguém aqui está aprovando, é para pesquisar, viu? O sofrimento dele foi tão grande, Cícero, que segundo a tradição, o apóstolo Paulo foi decapitado e dá um nome ao imperador Nero, cruel. Cruel, né? Vamos embora. Entrando na abordagem do presbítero Jurandir, que ele foi bem enfático e bem feliz na colocação dele. Por quê? Porque quando a gente vai olhar a questão da perseguição e do sofrimento de Paulo, a gente aborda o sofrimento que, não, Paulo sofreu pela palavra, porque estavam querendo tirar a palavra, existia aquele grupinho de opressores que queriam pregar o quê? Como é que ele é um apóstolo de verdade? Como é que ele é chamado por Deus se ele vive no sofrimento? Isso aí. Se ele vive nesse sofrimento, aí pode dizer assim, não, o verdadeiro evangelho é esse. É o verdadeiro evangelho acompanhado de sofrimento e consolo, ao mesmo tempo consolo. E Paulo começa a expressar justamente isso, porque eles estavam questionando que o ministério de Paulo era falso também pelo motivo dele não ser uma pessoa próspera, dele não ser uma pessoa que tenha benefício próprio. Como é que ele não tem fartura? Como é que ele não tem prosperidade? Então ele começa a julgar esse ministério de Paulo por conta disso. E Paulo diz, não, o verdadeiro evangelho, ele é acompanhado de sofrimento, mas também tem um consolo. Amém? E o interessante de tudo, por que esse sofrimento? Por que causa esse sofrimento? O evangelho é paz e alegria. O sofrimento é por causa da reação do verdadeiro cristão que enfrenta o impacto do mundo. Isso. Igual a Jesus enfrentou. Tá entendendo? Não é que o evangelho é sofrimento. É o quê? É por você, cristão, guardar a pureza, a santidade, né? Tá entendendo? A vida de adoração. Boa colocação. E quando você se coloca na posição de Deus, você é oposição ao mundo. Isso. E por isso que Deus disse, vós sereis inimigo do mundo. Amém. Aí o sofrimento começa. Por quê? Por que o sofrimento começa? Porque o que o mundo diz sim, você diz não. Você vai na contramão do mundo. Faça isso, você diz não. Vem por aqui, você diz não. O que é sofrimento? No trabalho, olha, tu vai ter que assinar aí mais R$100 a mais aí no teu nome. Aí o cristão diz, não, isso aqui não. Aí qual é o sofrimento? Acontece, bota para fora. Hein? Perseguição. Perseguição. E assim sucessivamente. Amém. Presbítero Cícero, uma colocação. Presbítero Cícero. Então, é que Paulo estava nessa linha de se defender das pessoas, né? O qual ele mostra aqui que a opressão era tão grande que no capítulo 4 e o verso 9 é o que Paulo diz pra gente. Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, apóstolo, não só a ele, aos outros, olha, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculos ao mundo, tanto a anjos como a homem. Aí quando Paulo diz isso, Paulo está se referindo aqui a essa perseguição, mas está também se referindo ao Coliseu Romano. Ele diz não a homens e a anjos, está se referindo ali ao Coliseu Romano, que colocava aqueles homens para ser perseguido, para ser tirado, porque era uma festa quando colocava aquele... Para ser assassinado. Né? Aí o Coliseu Romano fez dessa forma. Aí o 10 diz assim, nós somos loucos por causa de Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós fracos e vós fortes. Paulo estava ironizando aqui. Isso. Se você prestar atenção, Paulo estava tirando uma ironia com as pessoas que se diziam doutores, entendidos. Aí Paulo disse, não, vocês são fortes, eu sou fraco. Mas
Aí ele começa mais embaixo, se você for ver, ele, ó, até o presente, ora, sofrimento, fome, sede, nudez, fomos esbofeteados e não temos morada certa. Paulo está dizendo aqui, não tem morada. Se a gente for listar aqui, e embaixo Paulo se coloca como no final. Aí onde diz assim, ó, chegado a ser considerado o lixo do mundo e escolha de todos. E aí? No 13. Será que ele não era de Deus? Será que ele não era um homem de Deus? Por padecer tanto sofrimento? O que acontece hoje? Não, se eu sofro, será que porque eu sofro eu estou em pecado? Será que porque você passa um momento de decepção, um momento de aflição, um momento de escassez, não é verdade? Um momento de desemprego, será que é porque você fez algo de pecado? Não, irmão, nem sempre. Nem sempre o verdadeiro cristão ele é acompanhado de sofrimento. Mas também tem um consolo, que tudo isso vai passar. Tudo isso um dia vai passar. Então a gente, essa lição é muito profunda, é uma lição abençoada, a gente está aprendendo aqui um com o outro, aqui, uma maravilha. Primeiro vídeo, Deus abençoe o presbítero Cícero aqui por ter atendido o convite do presbítero Jurandir, que está como coordenador da padronização, ele aqui está liderando, então ele nos instrui, a gente está aqui para ajudar. A gente está aqui para ajudar, para fortalecer essa padronização, que eu sei que só tem a crescer, não é não, presbítero Jurandir? Amém? Vamos abordar agora o ponto 1 ainda, né? O sofrimento, né? É tanta coisa que faz até... Rapaz, esse sofrimento é muita coisa. E eu separei alguns pontos que ele fala aqui, ó, no versículo 5 da leitura em classe, ele revela aos irmãos de Corinto que seguir a Cristo implicava em sofrer, ou seja, receber exatamente o tratamento que Cristo havia recebido. É o que o presbítero Jurandir acabou de contar. Ou seja, o sofrimento que a gente recebe é o que Jesus recebia. Todo mundo quer aceitar a Cristo como Salvador, mas como Senhor é difícil. Às vezes é muito pesado como Senhor, né? Para que sofrer isso tudo? Não, Jesus é amor. Jesus não ia permitir isso. Jesus não permitiu com os apóstolos. Jesus não permitiu com Pedro, com Tiago, com João. Muitos, todos morreram. E aí? De uma forma, de acordo com os historiadores, sangrenta, de uma forma de tortura, decapitação. E aí? Será que ele não era um homem de Deus e Deus permitiu isso? Sofrimento, chicotada, esbofeteado, como foi falado. Então, quando Paulo escreve aos Coríntios, ele revela: ei, meus irmãos, o verdadeiro, seguir a Cristo implica em sofrer. Não implica só em bonança. E nisso aí, presbítero Cláudio, o que acontece? Eu fico maravilhado com esse versículo 5. Paulo, ele dá uma machadada na questão da teologia da prosperidade. Isso é verdade. Toda a tese, isso, onde mostra que crente não vai sofrer, não é para passar sofrimento, que Deus colocou a gente aqui na terra para viver vida boa. Paulo está dizendo que a gente vai sofrer. Isso. Veja, que coisa linda, tremenda. Porque na realidade, qual é a verdadeira prosperidade? Bens materiais não significa prosperidade. A verdadeira prosperidade está em quê? Na obediência à palavra de Deus. Amém. Medita nela de dia e de noite e prosperarás Amém. em tudo o que vos fazer. Glória. Amém. A verdadeira prosperidade é aquele que prospera do pouco. Ser próspero no muito, isso não é prosperidade. A verdadeira prosperidade ela vem de Deus. Amém, irmãos. E esse sofrimento de Paulo, eu acho interessante que ele não abriu mão, rapaz. Não. Ele me deu uma lição, porque eu já fui dirigente, né, de um do nosso local, e quando vem essa perseguição, o que é que a gente faz logo? Pastor, coloque outro. Não quero mais, não dá para mim. Aí a gente não enfrenta, de um bom sentido, a nossa oposição. E o seu chamado. Porque está doendo na pele. Se está doendo, está me machucando, o que é que eu faço? Eu quero correr porque eu quero fugir das opressões. Aliviar as dores, tirar o fardo que está pesado. Aí Paulo diz: não, eu vou até o final. Paulo cada dia mais acrescentava. Pode colocar. Por amor à igreja. E a outras pessoas se doar pelos outros, porque Cristo fez isso. Eu aprendi de Cristo. Cristo se doou. Morreu na cruz, então eu vou me doar. Aprender de mim. Né? Então isso é coisa linda, maravilhosa. Amém, irmãos? Então,
falamos aqui que Paulo ele esclarece, né? Os irmãos pensavam que ser cristão era ter bonança, né? Não, agora eu segui a Cristo e agora vou ter só paz e tal. Não, vai sofrer, vai passar perseguição, calúnia, até difamação, mas o consolo vem do Senhor. Então a gente vai ser consolado em nome do Senhor Jesus. Segundo ponto, ele fala sobre a aflição. A aflição é uma palavra bíblica utilizada por Paulo que contraria o conceito da teologia da prosperidade, como falou o nosso presbítero Cícero aí, endossado pelo irmão Jurandir, presbítero Jurandir, na qual rejeita a ideia de que o crente não tenha de passar por aflição. O crente tem que passar por aflição. É necessário, é amadurecimento. Mais na frente a gente vai ver que a gente ganha experiência com isso. Amadurecimento. Outro ponto, ele também nos ensina que há certos tipos de sofrimento pelos quais passamos que tem a ver com o fato de sermos seguidores de Cristo. Eu separei aqui Hebreus 13:13, para os irmãos, eu creio que concordam comigo, que diz o seguinte: portanto, vamos para perto de Jesus, fora do acampamento, e soframos a mesma desonra que ele sofreu. Vamos sair fora do arraial? O que é sair fora do arraial? Jesus teve que morrer fora do arraial. Escárnio, zombaria. Vamos sair fora do arraial? Zona do conforto? Vamos sair da zona de conforto? Não quer dizer necessariamente sair fora da igreja. Quer dizer necessariamente você assumir a posição de Jesus Cristo. Assumir a posição de servo de Jesus, seguidor de Cristo. Então, aqui, quando eu olhei esse versículo de Hebreus 13:13, eu digo: Senhor, me ajuda a sair fora da arraial e passar por esse momento de escárnio aí, que desonra, a mesma desonra que Jesus Cristo sofreu. Pedro Jurandir, alguma colocação? Estamos falando acerca de Paulo, né? Mas vale salientar quantos homens não sofreram. Muitos homens. Quantos homens não sofreram? Jeremias era tido como profeta da lamentação, profeta chorão. Tanto é que tem Jeremias e tem lamentações de Jeremias. Mas o que eu acho interessante é um versículo de Jeremias que diz assim: Senhor, viste o que fizeram comigo? Julga a minha causa. Ele traz à memória os profetas, né? Que Deus fez coisas mostrando na íntegra os profetas. A dar um exemplo de Osés. Viu o que ele fez com Osés para casar com uma prostituta. Viu como é que Deus usou Oséias, literalmente, uma lição, para mostrar o sofrimento que ele estava sentindo como traído, né? Como outros, como Isaías, se não estou errado, andar nu. Irmão, veja que coisa. É constrangido, é ser constrangido. E era um homem de Deus. Homem de Deus. E agora passou por isso, algumas situações, para mostrar o sofrimento na pele, para sentir na pele realmente o que o Senhor, o que Deus sofre por nós. E muitas vezes a gente, como cristão, não queremos sair do nosso conforto, sair do nosso reduto, né? Sair um pouco para fora, para ser constrangido como Cristo foi. É verdade. E esse é o verdadeiro sofrimento, né? É assumir, colocar em si o sofrimento que Cristo sofreu. É sofrer junto com Cristo. É padecer junto com Cristo. Então, ele nesse ponto de sofrimento na obra, feito o presbítero Jurandir falou, esse primeiro ponto é interessante. É o sofrimento na obra de Deus. Você vai sofrer. Você vai sofrer, seja qual for o seu cargo, seja qual for a sua função. Se não tiver cargo, vai passar do mesmo jeito, mas isso faz parte da vida do cristão. O consolo vem após o sofrimento. Não tenha medo, não se frustre, sofra, mas sofra aos pés de Cristo. Sofra aos pés da cruz. Na hora certa o consolo virá. Até porque vai trabalhar com a verdade. É verdade. E a verdade vai de encontro à mentira. E vai libertar. E aí? Vai mexer. E se a gente anda com a verdade, algumas pessoas vão querer que a gente faça ao contrário, para beneficiar alguns. Incomoda. Existe um ditado popular que diz: religião e futebol não se discute, mas se explica. Esse negócio de reunião, religião e futebol não se discute, e você vai amordaçar, ficar calado? Não, tem que tomar uma posição. Tem que sair de cima do muro. Aí quando começa a dizer: não, irmão, peraí, faça isso não. Olha, religião não se discute. Não é se discutir. Paulo não discutia.
Mas Paulo, ele entrava em certa ocasião na sinagoga, no Areópago, não é isso? Lugar de quê? De mestres, né? Doutores, mas ele ia ali não para discussão, mas para mostrar a realidade e mostrar para ele quem era o Deus desconhecido. Amém, amém. Né? Amém. Então esse negócio de religião e futebol não se discute Paulo entrava nessas questões, Jurandir, muito pesado, porque no capítulo 1, no capítulo 10 até o 13, ele entra pesado nessas questões de mostrar às pessoas quem é Cristo, como que foi. Você vai ver, e ele está refutando, e até alguns historiadores até falam que isso foi a terceira, uma das cartas que Paulo, perdida de Paulo, que foi 4 cartas que Paulo escreveu, 2 se perderam, e aí falam que Paulo pegou até esse texto, não tem veracidade nisso, mas alguns contam isso, a gente não pode provar isso, eles não podem provar, mas diz alguns que até Paulo pegou esse texto de algumas cartas, escreveu ali, porque ele refuta muito, ele bate muito forte em cima dessas pessoas que querem deturpar o Evangelho de Cristo. Ele bate forte, mostrando que as pessoas estão indo pelo caminho errado. Pelo caminho errado. E outro ponto que nos chama a atenção nesse capítulo aqui, ó, do sofrimento, no ponto 1, é o seguinte, é que diante de todas as tribulações de Paulo, é sua preocupação diária com as igrejas espalhadas, ou seja, demonstrando assim grande amor pela obra do Senhor. É o que a gente falou. Tudo isso aqui, mesmo ele sendo chicoteado, mesmo ele sendo humilhado, mesmo ele sendo escarnecido, o que chama a atenção é que mesmo passando por um momento difícil, ele se preocupa com os irmãos da igreja. E ele levou uma quarentena -1, não foi isso? Imagina, e aí? Mas ele não estava pensando em se livrar daquilo ali. Ele estava contando ainda, olha só. Além de apanhar, começou a contar as chicotadas que ele levou, que era 40, ele levou 39. Disse, ó, faltou uma, mas eu não vou avisar não. Que foi. E interessante, Cícero, o interessante, Jurandir, é que ele sofreu, mas ele não era um benefício próprio. Ele sofria, mas a própria lição vai nos mostrar aqui que todo o benefício que ele recebe, o livramento que ele recebe de Deus, ele diz assim, não, Deus me livrou porque eu estava sofrendo. Não. O que ele enfatiza é assim, Deus me livrou para me dar mais uma oportunidade de fazer mais pela igreja dele, pela igreja do Senhor. Ou seja, mesmo com o livramento que Paulo teve, ele disse, não, ele me livrou para eu não parar de sofrer. Não, ele me livrou para que eu tivesse mais uma oportunidade de fortalecer a igreja do Senhor, de fazer mais pela igreja do Senhor. Vê a que ponto Paulo chegava a pensar. É forte, meus irmãos. É forte. Esse sofrimento aproximava mais ele de Cristo. De Cristo. Relacionamento com Por isso eu falei, veja o amor quando você ama a obra de Deus. E hoje nós vemos isso. É por isso que precisamos resgatar muito Paulo hoje na vida dos cristãos que se dizem cristãos. Só se falam em cristão, mas não vivem literalmente para Cristo. Faz a obra do Senhor, como a Bíblia nos diz, relaxadamente. Não tem o amor que Paulo tem dedicado à obra de Deus. E tudo para ele é questão de status, questão de querer ser, aparecer. E isso. Paulo nunca teve isso por usurpação. Não. Paulo sempre quis desenvolver Cristo, mostrar Cristo. Mas hoje a gente vemos o Evangelho, infelizmente, de... No presbítero Cícero, quando o senhor conta isso, eu me sinto um devedor. Eu quero abrir um buraco aqui e... Não, eu me sinto um devedor. Nada, não, a questão... Mas diante desse... Todos nós, comparado com Paulo... Diante dessa ação aí... Somos devedores. Rapaz! Somos devedores. E a gente, interessante, Jurandir, é que quando a gente vê, na próxima lição dos jovens, ela está falando sobre o detalhe, sobre o crente nominal e o crente comprometido. Vai definir o crente de nome e o crente que tem realmente envolvimento, comprometimento, não é só com a obra, mas com a vida de Jesus Cristo. Vai muito apontar para essa linha aqui, para essa linha do comprometimento. O nominal, se chover, ele não vem. Não. Pronto, é mais ou menos uma das características. O comprometido, ele vem. Ele arruma o guarda-chuva e vem. Se não tiver guarda-chuva, ele vem sem ele guarda-chuva. O nominal, se for calor, o sol quente, ele não sai. Mas o comprometido, ele vai sair. Ele vai. O nominal, ele só vem se tiver a multidão. Se tiver 3 ou 4, 5, ele não vem. Já vem, mas não vem, não. Já o comprometido, ele sabe
que onde tiver um ou dois é unido. Porque o nominal quer nome e quer fama. E o comprometido quer almas para Cristo, quer salvar. Sabe que o maior sacrifício de Jesus não foi para ter status, foi para salvar almas. Isso. Esse é o maior objetivo. Então, o compromisso desse crente não é pensar no status, não é pensar em que vai ter gente olhando, eu vou pregar para ter muita gente, eu vou sair no campo. Não, é dizer assim, ó, tem almas precisando de Jesus. Aí fica a pergunta, somos nominal ou comprometidos? Você pega a balança justa de Deus. Se analisa. Amém, meus irmãos? Outro ponto importante que eu separei aqui é que Paulo tinha experiência com a tribulação e sabia se contentar com toda e qualquer situação. Eu já falei em Filipenses, capítulo 4, do versículo 11 ao 13, vai abordar justamente esse sofrimento que Paulo diz assim, eu sei o que é ter necessidade, eu sei que tenho experiência em tudo eu me alegro, e me alegro, me regozijo e me contento, porque eu sei o que é ter e eu sei o que é não ter. Mas a minha força vem do Senhor. É Ele que me dá força para suportar tudo isso. Então, que nós possamos aprender de Paulo. Outro ponto, porque não só admite a aflição na vida do cristão, Paulo não só admite a aflição na vida do cristão, como ensina o crente como enfrentá-la. Ele não só admite, ele diz assim, não, isso realmente é o sofrimento, vai fazer parte da vida, mas também eu vou lhe ensinar como passar por isso aí, como enfrentar. O apóstolo entendeu que as aflições que passamos produzem perseverança, caráter e esperança. Se a gente for lá para Romanos, capítulo 5, vou dar uma volta aqui rapidinho, Romanos, capítulo 5. O versículo 3 e o 4. Ele vai nos dizer o seguinte. Romanos, capítulo 5, versículo 3 e o 4, diz o seguinte, ó. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Evolução. A tribulação leva o crente a evoluir. A tribulação faz com que o crente evolua espiritualmente. E passe a experiência, né? E a perseguição faz crescer. Faz crescer. Amém, irmãos? Então, Paulo ele não só admite que o sofrimento é real, mas também ele nos ajuda a enfrentar. Para você que está triste, a lição aqui no finalzinho, vai assim, mas alegrai-vos no fato de seres participante das aflições de Cristo. Amém. Para que também, na revelação da sua glória, vós regozijeis e alegreis. Amém. Então, aqui o sofrimento de Cristo é para a gente se alegrar. Amém. Ficar feliz. Aí tem um dito popular que algumas pessoas usam que fala assim, ó, o crente que não passar por dificuldade tem algum problema. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada com ele. Então, isso é uma adagem já normal, popular. Ele tem que ter essa preocupação. Quando não tem nada acontecendo com ele, ele tem que dizer, Senhor, o que está acontecendo comigo? Porque o crente tem uma hora, ele tem que estar nos pés do Senhor, buscando ele. Porque se deixar muito à vontade, tem crente que é, como diz, né? É o crente que é nome, fica muito à vontade. Acomodado, né? E tá o tudo mestre bem. disse, no mundo tereis aflições. Mas tem teve bom ânimo. Que não querem. Eu queria entender, na verdade, a cabeça dessas pessoas, de cristãos, que tem um manual bíblico, leem a Bíblia e ainda questionam a Deus porque está passando por alguma dificuldade. Eu queria entender. É verdade. Perguntar a uma pessoa assim, como é que você pode destrinchar isso para mim? Porque eu sei que as aflições vai servir para um crescimento diante do Senhor. E a minha vida de sofrimento pode servir para outra pessoa. Então eu tenho que me alegrar com isso. Eu vi um vídeo, uma pessoa indo embora, né, partindo, mas querendo se reconciliar com Cristo, sofrendo. Mas ó, eu quero dar minha vida para Jesus. Eu quero me entregar para Ele. Enquanto muitas pessoas dizem, Senhor, eu não quero mais, eu não quero passar por isso, eu não quero enfrentar esses problemas. E a gente olha assim, meu Deus, por que essas pessoas com Cristo, se a Bíblia diz que com Cristo é mais que vencedores, nós somos mais que vencedores. É verdade, é verdade. Então é algo que eu fico bem intrigado, presbítero, com essas pessoas que ainda têm essa cabeça, né, de não entender o
que a Bíblia nos mostra, nos revela. Amém, amém. Aprendemos muito com o sofrimento de... Amém. Aprendemos muito com o sofrimento de Paulo. Vamos agora abordar o ponto 2, que fala sobre o sofrimento do homem. Na verdade, Paulo não vivia para si mesmo, e sim para a igreja. Ele considerava que todas as bênçãos que lhe foram concedidas por Deus não visavam a si próprio, e sim que ele tivesse mais possibilidade de ajudar os outros. Ou seja, ele demonstrava que o justo tem uma visão de viver para Deus e ser bênção para outras pessoas. Ou seja, quem é justo, quem é cristão, ele tem uma visão diferente. Ele tem que ter essa visão de Paulo. Ele tem que ter uma visão de que ele vive para Deus. A visão que Paulo tinha é essa. Ele tinha uma visão de viver para Deus e ser bênção para as outras pessoas. A nossa visão como cristão tem que ter uma visão de viver para Deus e ser bênção. Será que estamos sendo bênção na vida das outras pessoas? Será que estamos abençoando? De que forma? Será que só pregando? Será que Paulo só era bênção pregando? Ou era se doando? Isso cabe a nós uma reflexão. Interessante. A visão do cristão ele deve ser a visão de servir a Deus e fazer o quê? E ser bênção na vida das outras pessoas. E esse ponto 2 aqui, ele fala sobre o homem, né? O sofrimento do homem, diferindo, né? Do justo com o ímpio. Se eu podia entrar, o presbítero Jandir, alguma coisa aí, falar alguma coisa a respeito do sofrimento 2? O que nós vemos aqui no tópico 2 em relação ao sofrimento do homem, a gente vê Paulo, como o senhor já acabou de constatar aí, a doação, se doar. Porque nós levamos a palavra, vamos entender um pouquinho desse contexto. Levar a palavra é algo que todas as almas necessitam. Mas será que o ser humano só recebia a palavra? Vamos dar um exemplo lá da igreja primitiva. É verdade. Quando a igreja primitiva ela foi criada, o povo que estavam lá compartilhavam não só da palavra, mas de tudo. Do dia a dia, do dia viver. Do viver, do cuidado, na oração, no partir do pão. Isso se referia em tudo. Então hoje, esse sofrimento, essa que a gente vê hoje do que o senhor está falando, essa reflexão, a gente temos que fazer. Então tem muitas pessoas que não... A gente vai lá na casa talvez, prega o evangelho, mas a gente sai e vê que não precisa somente do evangelho, está necessitada de alguma outra coisa. E a gente, como ser humano, como que a gente se porta nisso? Né? Então, temos que ter esse cuidado, esse zelo, esse olhar crítico, que a igreja, por amor de Cristo, não é só isso, é realmente praticar o amor. Amém. Se eu quero estar bem, eu quero que meu irmão, meu próximo, esteja nas mesmas condições que eu. Isso. E isso. hoje, a gente vemos, querendo ou não, algumas coisas que são totalmente diferentes. Contrária à palavra. De Deus. Uma observação, quando fala o sofrimento do homem, caberia essa pergunta, que homem é esse? Caberia. No homem ser humano. Nós. Sofrimento no homem em geral. Ou seja, existem duas classes, os salvos e os não salvos. O homem com Cristo. E o homem sem Cristo. Nesse texto aqui, nós vamos ver um sofrimento temporal. Isso mesmo. E um sofrimento Eterno. antemporal. Um é passageiro. E o outro eterno. Não é isso? Justificando realmente a quem... Porque o passageiro é o que nós estamos sofrendo, o cristão, filho de Deus. Isso. Vai ser um passageiro porque enquanto você estiver aqui, Você nessa vai terra, passar. não tem como fugir, certo? Para quem não quer Jesus e esperar Jesus voltar, o sofrimento dele vai ser contínuo. Não vai ter uma pausa. Então, é essa questão que o presbítero Jandir coloca aí, para que você entenda esse sofrimento. O nosso vai passar. Amém? Esse é o ponto 2, se resume a isso. Nesse sofrimento. O ponto 2. O senhor tem mais alguma observação, presbítero? Tem uma observação aqui que é interessante. Aqui no finalzinho, ponto vermelho, finalizando. Mas alegrai-vos. Por que eu devo me alegrar? Como é que eu me alegro nas aflições? Por que eu devo me alegrar nas aflições e no sofrimento? Por quê? Eu só me alegro se eu tiver um conhecimento de que essa aflição e esse sofrimento é por amor
a Cristo. Você ia dizer, completar? Pode? Não, é que eu ia falar justamente nesse sofrimento que muitos crentes, aquilo que eu falei, que muitos crentes, eles dizem, Senhor, por que eu estou sofrendo? Eles se esqueceram disso aqui. Que não é para ele se preocupar, não é para ele se entristecer, murmurar, é para ele ficar alegre, porque vai ter um fim. E logicamente que o Senhor nos consola. Né? O choro pode até durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Isso não quer dizer que amanhã também você não vai sofrer. Algo que termina no tópico 2, presbítero Cícero e presbítero Cláudio. Mas alegrai-vos no fato de ser de participante das aflições de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vós regozijeis e alegreis. Amém? E a gente, para completar também, quando ele dá aqui o texto aqui de Mateus 5,10, vamos ler só para a gente entender. Mateus 5,10 diz assim, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, entra no que o presbítero Jordi falou, da afronta com o mundo injusto, a gente é justo. A verdade. Então, isso aqui, ó, a justiça, porque deles é o reino dos céus. E o 11, para fechar tudo, diz assim, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Não é aquela perseguição que muitas vezes a gente proporciona. É isso aí. Não é aquela perseguição pelos nossos atos. Ou seja, pelos nossos maus atos. Porque tem gente que planta o mau ato e diz que está sendo perseguido. E quer colher, e quer colher demais e achamos, não, o fulano está perseguindo, mas você falou que não deveria. E quer colher, quer plantar batata. Até mesmo no ministério. É. Até mesmo no ministério. A ver que é afrontar a liderança maior, né, vamos dizer, o pastor, e quando é colocado no moio para não sair da escala, eu estou sendo perseguido. Isso é perseguição? Não. Isso aí é uma punição pelo seu ato e o meu ato de desobediência. Amém, meus irmãos? Fechamos o ponto 2. Vamos agora para o conforto e consolação em meu sofrimento. Falamos sobre o sofrimento de Paulo, onde ele nos deixa uma lição, ele revela, ele abre o leque e não abre a nossa mente dizendo, olha, o sofrimento é acompanhado. Quem é cristão vai sofrer. Aí no segundo ponto ele fala que o sofrimento é para todo homem, ou seja, só que há uma diferença, a nossa é passageira e daqueles que estão sem Cristo é eterna. Por quê? Até tomarem a decisão, estão aí em cima do muro, vai ou não vai. Então apontamos o ponto 2, que bem-aventurado é aquele que sofre perseguição por causa de Cristo ou da justiça, porque deles é o reino de Deus. E agora vamos terceiro, depois de tudo vem o consolo. Depois de tudo, vem o consolo. E ele diz aqui, ó, no versículo 3, a gente vai ver essa questão do Deus de toda consolação. Deus não é apenas um Deus que se compadece de nós, nas nossas tribulações, mas é aquele que alivia os nossos sofrimentos com o bálsamo de consolação do seu Espírito. E eu separei Isaías 66, 13, que eu achei bem interessante esse versículo, que ele diz aqui, ó, e o 13, ele diz, ó, como há alguém a quem sua mãe consola, assim eu vos consolarei, e em Jerusalém vós sereis consolados. Deus falando sobre a felicidade e o consolo eterno. Isso é um livro profético, a gente sabe, que fala sobre o consolo eterno em Sião. Então, quando eu peguei esse versículo, meu Deus, as coisas é muito mais além do que a gente imagina. Então, assim, ele diz aqui, ó, como alguém a quem sua mãe consola, o consolo de uma mãe, um filho que está ali, a mãe vai e consola, eu vos consolarei, o Senhor vos consolará. Imagine, eu já estou vendo a gente, com esse sofrimento, tem gente que faz esse Maranata, lá vem Senhor Jesus, eu não aguento mais esse sofrimento. Imagina naquele dia, a gente recebeu um abraço do Senhor, consolo, dizendo, vinde a mim, bendito filho do meu pai, né? Bendito do meu pai. Em herdar, irmão, isso é forte demais, irmão. A gente vai passar, é passageiro, o seu sofrimento é passageiro. Vai chegar um momento que vai se encerrar
E ele, assim como uma mãe consola o filho, Deus, o próprio Deus, glória a Deus, irá nos consolar de todo o sofrimento que passamos aqui. O Senhor será consolado, meu irmão, pelo próprio Deus. O Senhor será consolado pelo próprio Deus. Nós seremos consolados pelo próprio Deus. E ali enxugará todas as nossas lágrimas. Tudo se encerrará. Porque nós temos a esperança. Porque o sofrimento nos dará experiência, perseverança e esperança de um dia isso aqui tudo passar e a gente ser consolado para a glória de Deus. Amém, irmãos? Alguma posição, Jurandir, sobre o ponto 2? O consolo. Ponto 3. Só essa questão, quando ele fala do 3. Ponto 3, isso. Do versículo 3 ao 7, Paulo ele já nos mostra aqui em 2 Coríntios o realmente dá consolação para nós. Eu vou ler aqui só para que a gente entender aqui. Ó. Eu falo do 3. Bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia, Deus de toda consolação. E Ele quem nos conforta em toda nossa tribulação. Amém. Para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com os que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como o sofrimento de Cristo se manifesta em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto. A salvação, a vossa salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência ao mesmo sofrimento que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participante do sofrimento, assim o sereis da consolação. Amém. Então veja que Paulo ele nos mostra aqui, ele dá esse versículo mostrando a consolação de Cristo para nós. Mostrando o que a gente passou, mas o que vamos ser consolados. Então isso é interessante demais, essa questão aqui. Os irmãos, quando lerem, trazer uma reflexão nesses versículos aqui, que vai fechar, na verdade, esse tópico 3, mostrando que a gente, o nosso sofrimento, tem um consolo, né? Tem uma esperança. Né? Então isso é muito importante para nós. Por mais que a gente sofra, o Senhor Jesus Cristo ele tem a nos consolar. Corroborando com o presbítero Cícero, eu estava lendo aqui o ponto 3 e ele nos dá e é um ponto interessante a gente tocar, porque exortação sempre existiu. Exortação sempre existiu. Exortar, mostrar, e se falar, feito Paulo até disciplinou. Mas Paulo vai nos mostrar que a esses que foram disciplinados, quando mostra arrependimento, que a gente console. Sim, abraçado, cuidado. Ele diz, exortação sempre existiu, mas vamos consolar também? É necessário consolar, não é necessário só exortar. Vamos consolar, vamos ser solidários, né? Vamos mostrar misericórdia, né? Até porque estamos na mesma posição. Isso. Não tem ninguém super crente que não possa tropeçar, que não possa errar. E a Bíblia nos manda fazer com a pessoa o que a gente queria que fizesse com a gente. Imagina se a gente, como Jesus falou, eu lembro muito daquela passagem de Jesus com o filho da viúva de Naim, que a Bíblia diz que Jesus se compadeceu. E o se compadecer, ali ele está dizendo, é se colocar na posição daquela mulher. Isso. E Jesus se colocou como se estivesse perdendo um filho ali. E ali disse, não chores mais. Se compadecer, você está no lugar do seu irmão. Você sentir o sofrimento dele e falar assim, se fosse eu, como que estaria ali? E hoje, querendo ou não, a gente ainda tem muitas pessoas que erram, e a gente, em vez de ir lá ajudar, a gente quer colocar uma pedra em cima dele e o maior peso possível. Exortar, corrigir, é lógico, todo infrator ele vai passar por a sua correção. Mas depois que foi corrigido... existe um consolo. O Paulo está mostrando que tem que haver um consolo. Presidente Jurandir, alguma colocação? Ponto 3. Conclusão eu deixo com o senhor. O senhor conclua a lição na parte da conclusão. Isso aí é uma peça-chave. Toda a lição o presidente Jurandir vai concluir. Concluir, em nome de Jesus. Conclua, homem de Deus. Fomos abordar aí assuntos importantes, né? Nesse alinhamento, nessa aula de padronização. Tenho certeza que contribuímos, queremos sempre estar contribuindo
assim também como vocês, né? Tivemos aí a presença hoje do nosso presbítero Cícero. Na próxima vai ter outra pessoa, novidade sempre. E agora o momento da conclusão. Numa lição eu me preocupo muito com o objetivo e com a conclusão. Então, quando eu leio o objetivo me direciona e o que eu devo explorar na aula. O objetivo me dá um caminho para que eu possa trilhar. E quando eu acerto as trilhas do objetivo, eu tenho certeza que os alunos eles serão bem sucedidos. E a aula terá grande êxito. E também tem que finalizar com a conclusão, que diz aqui: finalmente a consolação, juntamente com a esperança, faz parte da experiência cristã neste mundo. Amém. Consolação e esperança. Esse é o ponto-chave. Sofrimento, mas vem a consolação e a esperança de dias melhores. Amém. Esperança de recompensa. Amém. Nesta primeira mensagem de 2 Coríntios, Paulo nos informa que todos nós experimentamos muito sofrimento. Paulo sofreu, nós sofremos, você também sofre, cada um sofre na sua área, mas vamos em frente. Que esta palavra, que esta lição incentive a nós prosseguir ao progresso, levando a obra do Senhor com ousadia na unção do Espírito Santo. Muito sofrimento por sermos seguidores de Jesus. Por que o sofrimento? Por sermos seguidores. Essa é a base do sofrimento. Quando o sofrimento aperta, é porque nós estamos chegando mais perto de Cristo. Quando o sofrimento bate mais a porta, que você sente as dores, é porque a marca de Cristo está em mim e está em você. Amém. Quando a coisa está bem folgada, perseguição nenhuma tribulação, parece que tudo está bem. Não está. Despertemos para isso. Somos perseguidos porque somos seguidores de Cristo. Hoje o termo é evangélicos. O número de evangélicos cresceram. E será que o número de seguidores diminuíram? Aí é que está. O nome hoje, né? É. Hoje o percentual de evangélico em todo o mundo. Aí, aquele número extenso. E número de seguidores. Porque cristão significa o quê, segundo o Atos dos Apóstolos? Pequenos cristos, né? Seguidores de Cristo. Aí nós sofremos. E não precisamos que nenhum outro irmão se empenhe. Vivendo o que? Termina aí. Visando aumentar esse sofrimento. Ou seja, não precisa ninguém fazer com que você sofra mais, não. Precisa de um irmão querer. Não, já tem o sofrimento. Não precisa que ninguém se empenhe para acabar de matar Jurandir, matar. Não precisa não. Ele já sofre. Aí diz aqui, ó. Quanto cuidado devemos ter. Quando falar isso aí, me faz me lembrar, sabe o quê? Desculpa aí. Mas quando faz me lembrar de Efésios, capítulo 10. Eita, é forte. A nossa luta não é contra a carne e nem sangue, mas contra o quê? Olha as classes. Protestade, nas mansões. Prossiga. E ele diz aqui, ó. Quanto cuidado devemos ter, meus irmãos e irmãs, no trato de uns para com os outros, para que não sejamos nós os responsáveis por colocar a última palha que irá fazer o jumento arriar. Eu acho que deve ter uma curiosidade. O que significa isso? O que ele quer dizer? Meditem. O responsável por matar, colocar a última pedra. O peso já está grande, o cara vai colocar o último tijolo, já não aguenta mais. Mais o peso. E diz assim, ó, não devemos menosprezar a importância de nossas orações diante de Deus, a favor uns dos outros, pois, como diz Tiago, muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Está enfrentando problemas ultimamente? Não se envergonhe. Vá
e conte tudo a Jesus. Ele sabe, por experiência própria, e tudo o que você está passando. Amém. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Amém. Deus vos abençoe. Fechando, nós queremos já deixar desde antemão aqui o questionário respondido. E aí? Ok? Vamos lá. Primeira pergunta do questionário 1. Paulo denomina seus sofrimentos como os de quem? Letra A, de Pedro. Letra B, de Cristo. Ou letra C, de todos? Cristo. Letra B. Letra B. Tá certo? Cícero, a presbítero Cícero aqui, letra B. Marca aí no seu. Segunda pergunta do questionário. Sobre o sofrimento, o que ele produz na vida dos crentes? Letra A, muito sucesso material. Letra B, muita fúria. Ou letra C, o morrer de Cristo em nossos corpos? Letra C. Letra C, presbítero Cláudio. Letra C, o morrer de Cristo em nossos corpos. Última questão. No ensino paulino, com o que a consolação constrata? A tribulação, letra A. A força, letra B. Ou a paz, letra C? Letra A. Letra A. A tribulação. Desejo a todos uma ótima aula nesse próximo sábado, na graça e na comunhão e no amor do nosso Deus. Amém. Presbítero Cícero está convidado para se agradecer. Amém. Que Deus abençoe a vida dos ouvintes aí. Também quero agradecer a presbítero Cláudio, ao presbítero... Nós te agradecemos. Na verdade, eu vim para aprender. Nós te agradecemos. Você veio para somar, veio para compartilhar. Deus abençoe aí, ore por mim, está precisando das nossas orações, mas nós estaremos orando por vocês. Estamos aí. Presbítero Jandir. Pai de Cristo a todos. Irmãos, Deus nos abençoe. Eu agradeço a presença desses dois homens de Deus aqui, que tem nos ajudado nessa escola bíblica. Em breve, semana que vem, mais um novo vídeo será gravado com uma nova padronização. E na última sexta-feira, teremos a padronização presencial. Amém? Fechando o mês, teremos a padronização presencial. Estabelecemos o seguinte: as 3 primeiras semanas serão videoaula. E a última semana será a padronização presencial, como já vinha sendo feito. Por isso, contamos utilmente com a sua presença. A sua presença é indispensável. Amém. Você vai somar. Então, participa conosco. Venham todos os professores na padronização. Participe, será uma bênção de grande valia para todos nós. Então, eu desde já agradeço a todos os irmãos aqui presentes, presbítero Cícero, esse homem de Deus, presbítero Jandir, o jovem Felipe, que está sempre à disposição da equipe da comunicação para nos ajudar, se dispôs, não faz dificuldade nenhuma, está sempre à disposição. Deus abençoe. Ore pelo Ministério de Comunicação, ore pelo Ministério de Educação, ore pela Igreja Pentecostal Assembleia de Deus, ore pelo nosso pastor Pedro Manuel, por todas as lideranças, em nome do Senhor Jesus, que tanto nos apoia, tanto nos incentiva para a glória de Deus. Amém? Então vamos encerrar, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar, e a gente ora encerrando. Amém? E assim oramos, justo, soberano e eterno Deus. Glória a Deus. Pai amado, Pai bendito, eu te louvo e te agradeço, Deus, por este momento maravilhoso. Senhor Deus, a qual o Senhor abriu a nossa mente para o entendimento da Tua palavra, a qual, Senhor Deus, nós te pedimos, Senhor, força para que nós possamos exercer tudo aquilo que nós aprendemos, Senhor Deus, que nós lemos, que todos os professores, Senhor Deus, que ao ouvir e verem assistir, Senhor Deus, este vídeo, possam, Senhor Deus, contribuir imensamente para cada aula de cada professor em nome do Senhor Jesus. Eu entrego as nossas vidas em Tuas mãos, os Teus cuidados, nos leve em paz para os nossos lares, em nome de Jesus, e todos dizem, amém. Recebam a bênção, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso eterno e poderoso Pai, que a comunhão e as ricas consolações do Espírito Santo de Deus esteja com toda a igreja na face da terra, especialmente com o povo de Israel, e todos recebam sua bênção dizendo,
Amém. Vão em paz em nome do Senhor Jesus.